Você já sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo quando tinha certeza de estar completamente sozinho? Na sala de tanatopraxia, onde os corpos são preparados para seu descanso final, o silêncio absoluto deveria ser um alívio. Mas naquela noite, parecia que o silêncio carregava algo a mais. As luzes fluorescentes piscavam levemente, criando sombras que dançavam nas paredes como se tivessem vontade própria. O cheiro químico dos líquidos de embalsamamento impregnava o ar. Mas algo novo começou a emergir. Um odor mais forte, mais antigo, que parecia vir das profundezas da terra. Eu trabalhava sozinho naquela noite. O turno extra havia caído sobre mim como uma maldição. O corpo que me aguardava sobre a mesa era de um homem idoso, pele enrugada e olhos afundados como buracos negros. A etiqueta em seu dedo do pé dizia apenas "caso especial". Eu já havia visto muitos corpos em meus anos ali, mas algo neste me deixou inquieto. Suas mãos estavam rígidas de forma anormal, quase como se estivessem agarrando algo invisível, e sua boca, entreaberta, parecia prestes a sussurrar um segredo que ninguém deveria ouvir. Quando iniciei o processo, ajustando o dreno e preparando as ferramentas, percebi que a temperatura da sala havia caído drasticamente. Um arrepio correu pela minha espinha. Olhei para o termômetro na parede. Ele ainda marcava os mesmos 20 graus, mas eu sentia como se estivesse em um freezer. Tentei me concentrar no trabalho, mas o som do líquido de embalsamamento correndo pelos tubos parecia alto demais, quase como se tivesse um ritmo próprio, uma pulsação estranha. E então, ouvi um som baixo, abafado, vindo do corpo. Meus olhos dispararam para ele, mas estava imóvel como deveria estar. Deve ser o ar saindo dos pulmões, pensei, tentando me convencer, mas o som veio de novo. Desta vez, era diferente. Não era ar escapando, mas algo semelhante a um suspiro pesado, como se o corpo estivesse se ajustando. E então, algo impossível aconteceu. O braço do cadáver caiu da mesa, pendendo no ar como se estivesse prestes a alcançar algo, ou alguém. A sala de tanatopraxia era um ambiente quase clínico, mas carregava uma energia difícil de explicar. As paredes, pintadas de um branco gélido, refletiam a luz fluorescente que pendia do teto em fileiras uniformes. Por mais que tudo fosse constantemente higienizado, o odor dos produtos químicos, formol, metanol e outros compostos, parecia ter impregnado o espaço, se misturando ao cheiro mais denso e abafado que emanava dos corpos. Um único relógio de parede fazia um som baixo e ritmado, marcando os segundos com uma constância irritante. No fundo da sala, havia prateleiras de metal cheias de ferramentas organizadas meticulosamente. Pinças, bisturis, agulhas e frascos de líquidos translúcidos. Sobre a bancada, uma balança eletrônica e um pequeno caderno de anotações estavam prontos para registrar qualquer detalhe que fugisse do protocolo. Mas a peça central de toda a sala era a mesa de aço inoxidável, onde os corpos eram colocados, expostos sob o brilho frio da iluminação. Aquela mesa era o palco principal, o ponto onde vivos e mortos se encontravam, ainda que apenas em aparência. Eu sou Daniel, tanatopraxista há pouco mais de 8 anos. O trabalho não era exatamente algo que eu sonhava em fazer, mas depois de algumas reviravoltas na vida, acabei ali, lidando com os mortos. As pessoas costumam evitar o assunto, mas para mim, sempre foi algo quase mecânico. O desconforto inicial desapareceu rápido, substituído por uma frieza profissional que muitos não entendem. Alguém precisa fazer o trabalho sujo, eu dizia a mim mesmo, convencendo-me de que era apenas isso, um trabalho. Naquela noite tudo estava em ordem até que o corpo chegou. Não era incomum receber casos durante o turno da noite. Aliás, parecia que o movimento era maior nesses horários. O cadáver veio em uma maca coberta por um lençol simples,
puxada por um auxiliar que evitava contato visual. Ele mal disse uma palavra, apenas entregou a prancheta com os documentos e saiu da sala rapidamente. A etiqueta no cadáver indicava caso especial, mas não dava mais detalhes. Havia algo estranho no comportamento do auxiliar, como se ele estivesse apressado para sair daquele ambiente. Quando levantei o lençol, a visão me fez hesitar por um momento. Era um homem idoso, pele pálida e enrugada, mas algo nele parecia errado. Não era apenas a rigidez cadavérica comum após a morte, mas a forma como o corpo parecia ter sido contorcido antes de chegar ali. As mãos estavam cerradas em punhos, com os dedos tensionados de maneira antinatural, e havia uma expressão de agonia congelada em seu rosto. Seus olhos estavam afundados, mas não completamente fechados, e sua boca parecia ter sido forçada a se abrir, como se ele tivesse gritado algo antes de falecer. Peguei os documentos para entender melhor o caso, mas o formulário estava incompleto. O nome do falecido era Roberto Almeida, 72 anos, mas a causa da morte não estava especificada. Apenas as iniciais ND preenchiam o campo. Algo começou a me incomodar de forma crescente. Decidi ignorar o desconforto e continuei com o procedimento. Enquanto ajustava as ferramentas, o ambiente parecia se tornar mais pesado. Era como se o ar estivesse denso, mais difícil de respirar. A temperatura, que antes eu tinha notado no gancho, parecia cair ainda mais. As luzes piscavam ocasionalmente, mas naquela sala, isso era quase rotina. O que não era rotina era a sensação de estar sendo observado. Não havia janelas na sala de tanatopraxia, apenas a porta dupla que dava para o corredor vazio. Mas eu sentia como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim. Lembrei-me de uma conversa que tive com um colega semanas antes. Ele havia comentado sobre um incidente estranho envolvendo corpos que chegavam com pouco histórico, onde os auxiliares evitavam fornecer detalhes e os documentos pareciam incompletos. Na época, eu ri e disse que ele estava deixando a imaginação correr solta. Mas agora, sozinho, diante daquele corpo estranho e do silêncio absoluto da sala, a ideia parecia muito menos absurda. Tentei afastar os pensamentos enquanto preparava os equipamentos. O procedimento inicial exigia drenar os fluidos do corpo, mas quando introduzi a cânula na jugular do homem, algo peculiar aconteceu. O sangue parecia mais espesso do que o normal, quase viscoso, e tinha uma tonalidade escura demais. Era como se houvesse algo de errado no processo natural de decomposição. Franzi o senho, ajustando o equipamento, mas aquela sensação desconfortável só crescia. Enquanto isso, na prancheta ao meu lado, os papéis mexeram levemente, como se uma corrente de ar invisível tivesse passado. Eu parei imediatamente, olhando para o canto da sala. Nada se movia, mas o som do relógio na parede parecia mais alto, mais estridente. Minhas mãos começaram a suar. E por mais que eu tentasse me concentrar no trabalho, era como se algo estivesse me testando, desafiando minha sanidade. O processo de embalsamamento deveria ser simples, mecânico, mas naquela noite, tudo parecia diferente. Quando introduzi a agulha no corpo para iniciar o processo de injeção do formaldeído, notei algo que me deixou perplexo. O corpo, que até então parecia completamente rígido, começou a se mover de maneira sutil, quase imperceptível. Um leve tremor na mão, seguido de uma leve elevação nos ombros. Eu me afastei rapidamente, o sangue gelado nas minhas veias. Deve ser um reflexo, pensei, tentando afastar o pensamento absurdo. Mas a sensação de que algo não estava certo persistia, como uma sombra que se arrastava silenciosamente atrás de mim. O relógio no fundo da sala continuava a marcar o tempo com uma precisão quase hipnótica, cada tique soando mais pesado do que o anterior. O silêncio foi interrompido por um ruído que veio de algum lugar próximo, algo baixo e arrastado, como se alguém estivesse arrastando um peso pelo chão. Eu
congelei, os músculos tensos, e olhei ao redor da sala, tentando entender o que havia causado o som. Nada. A porta estava fechada, e o corpo sobre a mesa parecia estar imóvel, como deveria estar. Mas algo estava errado. Eu podia sentir. Eu sabia que estava sozinho na sala, mas a pressão crescente do ar tornava tudo mais pesado, quase impossível de suportar. A sensação de olhos sobre mim não desaparecia. Continuei sem saber como a seguir o procedimento, mas a cada movimento, minha mente se distanciava mais da realidade. A agulha entrou no corpo do homem novamente, e agora, ao invés de um simples fluxo, o líquido parecia ser sugado para dentro, como se o corpo estivesse se alimentando dele. Eu tentei ignorar a sensação de pavor crescente, mas era impossível. O movimento das mãos, ainda rígidas, parecia agora mais deliberado. Então, algo aconteceu. O som do frasco de formaldeído caindo ao chão foi o estopim para uma explosão de pensamentos caóticos. O corpo no qual eu trabalhava se moveu abruptamente, sem aviso, uma rigidez macabra que parecia desferir um golpe direto contra o ar. O braço esquerdo do homem se ergueu para fora da mesa e suas mãos, ainda cerradas, buscaram algo que eu não conseguia ver. Ele não estava mais inerte. Ele estava vivo. Tentei gritar, mas a minha voz parecia ter desaparecido, como se o ar tivesse sido drenado da sala. O corpo, agora com um movimento frenético e incontrolável, puxava o braço mais para fora da mesa. Eu recuei para o canto, observando aterrorizado enquanto ele se contorcia de forma impossível, a pele esticando, as articulações se movendo de uma maneira que não era natural. Seu rosto, ainda pálido, parecia se distorcer, seus olhos se arregalando em uma expressão de dor e fúria. Eu não sabia o que fazer. Minhas mãos tremiam, mas eu não conseguia parar de observar. O homem, morto há horas, parecia lutar contra algo invisível, e a sala agora estava inundada com um som gutural, profundo, como se o corpo estivesse emitindo um grito silencioso. A respiração na sala ficou pesada, e o ar frio aumentou ainda mais, congelando meus pulmões. O que estava acontecendo ali? O homem estava morto. Eu sabia disso. Mas agora, ele parecia estar voltando. Como era possível? A dor no peito, a sensação de asfixia, se tornou insuportável. O corpo continuava a se mover em um ritmo cadenciado, quase como se estivesse dançando uma dança macabra. Eu queria sair dali, correr para a porta, mas não conseguia. Era como se algo invisível me prendesse, forçando-me a ficar. Cada segundo que passava, eu sentia como se estivesse sendo puxado para um abismo escuro e sem fim. Foi então que algo mais aconteceu. O corpo, que antes se contorcia com uma energia que eu não conseguia compreender, parou. Tudo ficou quieto, até o som do relógio foi abafado. Eu olhei para o cadáver e pela primeira vez ele estava realmente imóvel. Não havia mais sinais de movimento. Mas o que me fez tremer não foi o silêncio, foi o olhar. O homem, com os olhos ainda abertos, me encarava com uma expressão vazia e cheia de algo indescritível. Seus olhos estavam fixos em mim. Ele não estava morto. Ele me via. A sala ficou em silêncio absoluto. O tempo parecia ter parado, e eu fiquei ali, imóvel, com o olhar fixo nos olhos do cadáver. Algo naqueles olhos parecia se mover, como se um pensamento, uma consciência estivesse se formando dentro daquela carne sem vida. Eu sentia uma pressão crescente, como se o ar estivesse se tornando mais denso, mais pesado. Era impossível respirar. O oxigênio estava se esgotando, e a única coisa que eu conseguia fazer era observar aquele olhar. De repente, uma rachadura soou pela sala, como se o próprio chão estivesse se partindo. O corpo, que antes estava imóvel, agora se ergueu, os músculos se esticando, estalando, como se estivesse se forçando a se levantar contra a morte.
Eu recuei ainda mais para o canto, minhas mãos tremendo descontroladamente enquanto eu observava o homem, ou o que restava dele, começar a se levantar. Ele estava fazendo isso sozinho. O cadáver estava se erguendo com uma força sobrenatural, sem a ajuda de ninguém. Eu tentei correr para a porta, mas as minhas pernas estavam pesadas, como se estivessem sendo puxadas para o chão. O homem, agora de pé, com um olhar fixo em mim, abriu a boca, mas não fez som algum. Foi como se ele estivesse tentando falar, mas sua voz não conseguisse sair. O que saiu, no entanto, foi algo muito pior. Ele estendeu uma das mãos em direção a mim, e a minha pele imediatamente formigou, como se estivesse sendo sugada para dentro de uma escuridão sem fim. A sensação de frio se espalhou por todo o meu corpo, como se o toque da sua mão fosse capaz de congelar minha alma. Eu queria gritar, mas a minha garganta estava seca, não havia som. Eu estava completamente à mercê daquela coisa. O homem, que deveria estar morto, estava se movendo agora de forma fluida, e eu sentia que cada movimento dele era uma ameaça direta à minha existência. Ele se aproximou mais. Cada passo era pesado, esmagador, e à medida que ele se aproximava, eu podia sentir a morte em cada segundo. Ele estava morto. Eu sabia disso. Ele estava morto, mas agora ele não estava mais no controle do seu corpo. Algo o controlava. Algo estava além de mim, além da minha compreensão. Ele chegou tão perto que podia sentir o peso do seu olhar, o peso da sua presença. Sua boca se abriu lentamente e eu esperava ouvir o som de uma voz rouca e arrastada, como de alguém que foi arrastado para o abismo. Mas o que saiu de sua boca foi algo muito mais horrível. Um grito. Não era apenas um grito. Era um grito sufocado, uma mistura de dor, sofrimento e raiva. Era como se todo o sofrimento daquela alma estivesse sendo liberado de uma vez só. E ele estava me encarando enquanto fazia isso. Meu corpo paralisou completamente. O ar se encheu com uma vibração, um som tão profundo que parecia cortar o espaço ao redor de mim. Era como se eu estivesse sendo consumido por aquele som, como se estivesse sendo puxado para dentro do próprio abismo de onde ele havia saído. Eu queria gritar, fugir, mas não havia mais para onde ir. O grito se intensificou, crescendo em uma força que parecia destruir tudo ao seu redor. O cadáver, agora completamente possuído por uma entidade que eu não conseguia compreender, estava transformado em algo monstruoso, uma aberração da natureza. A sua pele estava se desfazendo, os músculos se distorcendo e os ossos estalando sob a pressão de uma força indescritível. A única coisa que eu consegui fazer foi fechar os olhos, na esperança de que, se eu não o visse, ele não me encontraria. Mas o grito insuportável, continuava, ressoando em minha cabeça, penetrando minha mente. Eu queria desmaiar, queria me perder em algum lugar seguro, mas não havia nada. Nada além daquela sala escura, daquele corpo, daquela presença que me ameaçava a cada segundo. Foi então que, no auge do grito, o corpo do homem se desintegrou. Não de uma forma natural, mas de maneira horrível, como se estivesse se derretendo sob uma pressão infernal. O que restou foi um espaço vazio, um vazio absoluto que me engoliu por completo. Eu caí de joelhos, ofegante, meu coração batendo descontrolado, enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Mas então, eu ouvi uma risada. Era baixa, quase um sussurro, mas era inconfundível. Uma risada vinda de dentro da sala, de dentro de mim. Eu olhei para o chão e vi algo que me fez tremer ainda mais. Um espelho quebrado. No reflexo, eu não estava mais sozinho. Ele estava atrás de mim. Eu tentei me mover, mas minhas pernas não respondiam. Eu estava paralisado. No reflexo quebrado do espelho, o homem, ou melhor, o que restava dele, estava atrás de mim. Mas sua presença era muito mais do que uma simples figura.
Ele não estava fisicamente ali. Ele estava dentro de mim. O sorriso sombrio que se formava em sua face, distorcido pela fragmentação do espelho, refletia algo que me desconcertava profundamente. Eu sabia que o homem, ou a coisa que possuía seu corpo, já não era mais humano. Mas de alguma forma, ele havia conseguido se infiltrar em minha mente, em meu ser. Eu podia sentir a sua essência, a sua presença, em cada célula do meu corpo. E o que é pior, ele sabia que eu sentia. Ele sabia que eu sentia o peso da morte pairando sobre mim, como uma sombra eterna. Com um esforço hercúleo, consegui finalmente me virar, mas a sala estava vazia. O espelho, agora em pedaços, refletia apenas fragmentos de minha própria imagem, como se as partes de mim fossem sendo apagadas. A risada, que antes era uma presença distante, agora estava dentro de mim, pulsando como um tambor nas profundezas da minha mente. Eu não podia escapar, não podia mais negar. Aquele ser havia me marcado, possuído minha alma de uma maneira que eu não entendia completamente. Eu respirei fundo, tentando reunir o pouco de sanidade que me restava, mas algo me impediu de relaxar. Havia algo nas sombras, algo que não estava ali antes, mas agora parecia me vigiar. Quando olhei para o canto da sala, vi uma figura, uma sombra indistinta que se movia, como se estivesse se contorcendo, se adaptando à escuridão. Foi quando ouvi uma voz. Não a voz do homem, mas algo mais antigo, mais profundo, vindo de um lugar que não podia ser explicado. Ela sussurrava meu nome. Eu não queria ouvir, mas não podia evitar. Ela vinha de dentro da sala, de dentro do próprio espaço que antes parecia seguro. Aquela voz me chamava, me convidava a me aproximar. E eu soube, naquele momento, que não havia mais volta. O que quer que estivesse me observando agora, não estava mais limitado às paredes dessa sala. Ele, ou eles, estavam fora. Estavam me esperando. O medo tomou conta de mim, mas não havia mais escapatória. O relógio de parede, que antes estava parado, agora começou a bater novamente, cada tique soando como um martelo que batia na minha mente. E enquanto eu estava imerso nesse pesadelo, uma última percepção me atingiu. Tudo aquilo, toda a dor, o sofrimento, a morte que eu testemunhara, tudo estava interligado. Não era apenas a sala de tanatopraxista. Não era apenas o cadáver. Eu mesmo havia sido parte disso o tempo inteiro. Eu não sabia se seria capaz de sair daquela sala com vida. Eu não sabia se estava mesmo vivo. Só sabia que a verdade, ou o que restava dela, estava ali, diante de mim, e era mais horrível do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. O homem, ou o que quer que ele fosse, estava me esperando na escuridão. Eu podia sentir a morte me cercando. E eu sabia que, enquanto o relógio continuava a bater, eu não teria mais tempo. O som do relógio que ecoava pelos cantos da sala continuava a me perseguir, e eu sabia que a única coisa que restava era aceitar o inevitável. Mas antes de ceder por completo, um pensamento sombrio passou pela minha mente. Talvez aquilo tudo não fosse um fim. Talvez fosse apenas um recomeço, uma continuidade daquilo que eu havia experimentado. Eu levantei a cabeça e olhei uma última vez para os fragmentos do espelho. Minha imagem estava distorcida, mas agora eu a reconhecia. A entidade, a presença que havia invadido a sala, estava em mim. Ele se havia alimentado da minha dor, do meu medo, e agora tomava conta de cada pedaço de minha alma. O reflexo da minha própria face, marcada pela presença dele, me fitava com um sorriso que eu conhecia bem. Ele havia vencido. Ele havia me consumido. No fundo da sala, a escuridão parecia se agitar, como se estivesse esperando que eu tomasse o meu lugar. Eu sabia que não importava o quanto tentasse fugir ou resistir. Não havia escape. O ciclo se completava, e eu me tornava parte dele, daquilo que havia começado há tanto tempo.
naqueles mesmos corredores de morte e desespero. Eu já não era mais o mesmo. E enquanto o relógio continuava a soar, um último sussurro invadiu minha mente. Você nunca vai sair daqui. Se você gostou dessa história, não deixe de conferir outras histórias do canal. Deixe seu comentário e compartilhe seus pensamentos sobre o que acabou de ouvir. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias assustadoras. Você nunca sabe o que pode estar esperando nas sombras. O som do líquido escorrendo pela carne morta foi o último eco que ouvi antes de me perder por completo naquilo. Um sussurro sutil, o cheiro de formol misturado ao medo e uma sensação de que o impossível se tornava real. Eu era um tanatopraxista, alguém que lidava com a morte todos os dias. Mas aquela noite não era como as outras. A visão do corpo à minha frente, tão perfeitamente conservado, mas com algo estranho em seus olhos, ainda me atormenta. Não importava o quanto eu limpasse, os olhos pareciam me seguir. Algo se escondia ali, algo que não deveria existir. Não era o cadáver que me assustava, mas o que ele parecia saber sobre mim. Algo que só o silêncio da morte poderia guardar. O que deveria ser apenas mais uma noite de trabalho se tornou um pesadelo que ainda me persegue. Cada respiração que dou, cada movimento meu ao manipular aquele corpo, é como se algo estivesse me observando, esperando o momento certo para me consumir. Fui treinado para lidar com o que é morto, mas ninguém me preparou para o que encontrei naquela sala. O cheiro de formol nunca foi tão insuportável. O silêncio tão absoluto, o medo tão palpável. A sala era pequena, mas seu cheiro, pesado e adocicado, dominava o ambiente de forma opressiva. Estava sempre fria, mesmo nos dias mais quentes. O cheiro do formol era tão forte que parecia penetrar nos meus ossos, como se o próprio ar estivesse impregnado de morte. A luz da única lâmpada pendurada no teto jogava sombras irregulares que pareciam se mover nas paredes, como se o próprio lugar fosse vivo. O chão, de azulejos brancos, estava imaculado, mas por trás de cada superfície limpa havia algo escondido, algo que eu não conseguia explicar. A mesa de trabalho, onde o cadáver era cuidadosamente disposto, estava repleta de ferramentas que nunca vi em qualquer outro lugar. Frascos de líquidos conservantes, agulhas, tesouras, pinças, tudo com uma precisão assustadora, como se tivesse sido desenhado para manter o que já estava morto, preso em um estado eterno. Eu sabia que minha missão era simples: conservar o corpo, preservá-lo para que os familiares pudessem dar o último adeus em uma aparência serena e calma. Mas naquele lugar, com aquele corpo diante de mim, as coisas eram diferentes. Algo não estava certo. Eu me chamava Lucas Varela. Era o tipo de pessoa que poderia ser facilmente esquecida pela maioria. Um homem solitário, um tanto taciturno, que passava os dias entre corpos e formol. Eu tinha escolhido essa profissão porque, de certa forma, a morte nunca me assusta. Quando o corpo já não possui alma, ele não é mais do que carne, osso e memória. Mas algo naquela noite alterou o que eu sabia sobre o que significa lidar com o fim de uma vida. A noite estava quieta, como um prenúncio de algo terrível. A cidade, lá fora, parecia não existir. Apenas a luz fria da lâmpada iluminava o espaço estreito e, em sua fraca claridade, eu via o corpo na mesa. Era um homem de meia idade, seu rosto pálido, mas tranquilo. Não havia sinais de violência. No entanto, algo estava errado. Seus olhos estavam abertos, observando-me fixamente. Eu sabia que não poderia ser possível. Eles não podiam estar abertos. Eu havia fechado os olhos dele com cuidado.
O protocolo exigia que os olhos fossem fechados antes da aplicação dos conservantes. Eu sempre segui o protocolo, mas ali estavam aqueles olhos injetados de sangue, brilhando na penumbra da sala. E ao olhar mais de perto, percebi uma sutileza em seu olhar que me fez parar. Era como se ele soubesse de algo, como se ele quisesse me dizer algo, algo que eu não podia entender. Eu franzi a testa, sentindo uma estranha sensação de desconforto. Talvez fosse a solidão da sala, a luz fraca que distorcia os contornos do corpo. Mas naquele momento, eu sabia que algo estava errado. Eu me aproximei da mesa, tentando ignorar a sensação crescente de angústia. Peguei a pinça com as mãos trêmulas e comecei a ajustar os olhos do cadáver, tentando fechá-los novamente. No momento em que toquei a pálpebra, uma sensação fria e úmida percorreu meus dedos, como se a carne do morto ainda estivesse viva, reagindo ao meu toque. Isso não deveria acontecer. Nenhum corpo deve sentir nada depois de preparado. A mente racional dizia para eu continuar, para não dar ouvidos àquela sensação. Mas a sensação de algo profundamente errado só aumentava. De repente, um som baixo e quase inaudível surgiu no ar. Era como um suspiro, mas não do homem na mesa. Era como se algo estivesse respirando, vindo de dentro das paredes. O som se arrastava, quase imperceptível, mas eu podia sentir que ele estava lá, como uma presença invisível, rondando. Eu parei de mexer no cadáver e olhei para as paredes, mas não vi nada. Apenas as sombras dançando ao ritmo da luz tremeluzente. Foi quando eu senti um arrepio na nuca, um pressentimento. Algo me observava, não apenas o cadáver, mas algo mais profundo, mais antigo. Algo que se escondia nas sombras do meu próprio medo. Eu tentei ignorar, respirei fundo e me concentrei. A morte era o meu trabalho, o meu destino. Nada mais poderia me assustar. Mas, ao fechar os olhos por um segundo, uma imagem se formou em minha mente. Eu vi o homem deitado ali, mas agora ele não estava mais imóvel. Ele se movia de forma sutil, como se estivesse tentando se levantar. E o pior, seu rosto, que antes estava pálido e sereno, agora exibia um sorriso torto, uma expressão de satisfação que eu nunca imaginei que poderia ver em um cadáver. Os minutos pareciam se arrastar, como se o tempo tivesse decidido desacelerar naquele lugar, fazendo cada segundo parecer uma eternidade. O corpo na mesa parecia agora ser o centro de tudo, uma presença que preenchia cada canto da sala com um sentimento de medo. Eu sabia que deveria continuar com o procedimento, mas algo dentro de mim se recusava a tocar naquele corpo novamente. Havia uma sensação inescapável de que aquele homem, ou o que restava dele, não queria ser tocado, não queria ser manipulado como qualquer outro cadáver. Ele estava esperando algo de mim, algo que eu não sabia explicar, mas que eu sentia como uma pressão crescente no peito. Por um instante, tudo ficou em silêncio, exceto pelo som de minha própria respiração. Era como se o ar estivesse mais espesso, como se fosse mais difícil respirar. E cada movimento que eu fazia ecoava de forma insuportável. Foi quando a temperatura da sala pareceu cair abruptamente. Um calafrio percorreu minha espinha e, embora eu tivesse a sensação de que a janela estava fechada, eu percebi um vento gelado que soprou por trás de mim, vindo de algum lugar desconhecido. Sem pensar, olhei para a janela que estava trancada. O vento não fazia sentido algum, mas ele estava ali. Um som estranho começou a surgir, quase como uma vibração no ar. Algo que parecia estar se arrastando, algo imenso que se aproximava de mim. Eu não conseguia identificar o som, mas ele parecia como se estivesse vindo das profundezas da casa, como se a própria construção estivesse gemendo sob o peso de algo invisível. Eu respirei fundo e tentei ignorar. Concentre-se, Lucas.
Pensei, tentando me convencer de que era apenas o medo, a solidão, ou talvez a pressão do trabalho me afetando. Segui em frente tentando retomar a tarefa. Peguei as pinças novamente e comecei a ajeitar o corpo, as mãos suadas e trêmulas. Ao tocar a carne pálida, mais uma vez, a sensação de que algo estava errado aumentou. Mas o que me fez parar foi o toque do cadáver. Ele não estava mais frio. De forma impossível, a pele do homem estava agora morna, como se tivesse vida pulsando em suas veias. Isso não era possível, eu sabia disso. Mas ali estava, uma sensação de calor, de vitalidade, algo que não fazia sentido. Minha mente não conseguia processar aquilo, meu corpo não queria acreditar. Eu recuei, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, os olhos do cadáver se moveram. Lentamente, como se tentassem me enxergar, como se me desafiassem. Aquela sensação de ser observado, que eu já tinha sentido antes, agora era esmagadora. Os olhos não eram apenas inertes, estavam vivos. E não apenas vivos, mas cientes. Eles sabiam de mim. Estavam me analisando, aguardando. Fiquei paralisado, meu coração batendo de forma descontrolada. Eu não conseguia mais respirar direito. Meu corpo inteiro estava gelado, como se o medo tivesse se infiltrado nas minhas veias. O homem, ou o que restava dele, começou a se mover lentamente. Seu braço direito se levantou com um estalo terrível, como se os músculos fossem tensados pela força de uma mão invisível. Eu não pude fazer nada a não ser observar, hipnotizado, enquanto a carne morta ganhava vida, uma vida que não era mais humana. E foi então que ouvi um sussurro tão baixo que parecia vir do fundo da minha mente, mas era real. O corpo sussurrava, ou pelo menos parecia sussurrar. Você me conhece, você me conhece. As palavras arrastavam-se na sala, se misturando com o silêncio. Você me conhece, Lucas. Você não pode fugir de mim. O pânico tomou conta de mim de forma instantânea. Eu dei um passo para trás, tropeçando nas minhas próprias pernas, tentando alcançar a porta. Mas os olhos do homem não saíam de mim. Eles me seguiam, observavam meus movimentos. Algo naquela cena, naquela situação, parecia irremediável. E por um breve momento, eu me vi refletido no olhar daquele cadáver. Eu vi, no fundo dos seus olhos, uma verdade sombria que nunca quis encarar. Eu era responsável por isso. Eu tinha algo a ver com aquilo. Mas o quê? A resposta estava ali, mas eu não podia entendê-la. Não agora. Foi quando o corpo se mexeu novamente com mais intensidade. Seus pés tocaram o chão e com um ranger de ossos ele começou a se levantar, lentamente, como se estivesse ganhando consciência de si mesmo. O cheiro do formol ficou ainda mais forte, mais sufocante. Meu cérebro dizia para fugir, para sair dali, mas o medo me prendia, me paralisava. Eu não conseguia fazer nada. O corpo estava de pé agora, seus olhos fixos em mim. E o sorriso que antes era sutil agora se alargava, grotesco. Ele abriu a boca, e o sussurro se transformou em uma gargalhada baixa e áspera, que ecoava nas paredes como um grito de morte. A risada abafada do cadáver era agora insuportável. Cada eco parecia atravessar minha mente como uma lâmina afiada, perfurando os cantos mais sombrios da minha alma. Eu não conseguia pensar com clareza. Meu corpo estava congelado. A única coisa que se movia eram meus olhos, e eles não conseguiam desviar do corpo que agora parecia completamente desperto. Seus movimentos eram lentos, como se estivesse se acostumando à sua própria existência de novo, tentando entender a sua nova forma. A carne parecia esticar e se contorcer. O peito subia e descia, e eu sabia que aquilo não deveria estar acontecendo. A lógica, a ciência, tudo o que eu acreditava parecia não importar mais. O impossível se tornara realidade diante de mim. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca, rasgando-se em dor, incapaz de emitir qualquer som.
O corpo à minha frente, o homem que eu havia preparado com tanto cuidado, agora se erguia de uma maneira grotesca. Sua coluna estalou como madeira velha e ele deu um passo para frente. Seus pés descalços tocavam o piso com um som surdo, mas imensamente perturbador. Eu não queria olhar mais, mas não conseguia desviar os olhos. Era como se eu estivesse preso a ele, fisicamente e mentalmente, como se sua presença tivesse dominado meu ser. Você me conhece, Lucas. Você me conhece. O sussurro se intensificou. Agora não era mais um sussurro. Era uma voz clara, a mesma que eu ouvira em minha mente, mas agora vindo de sua boca, movendo os lábios mortos e torturados. Cada palavra parecia um golpe em meu peito, como se a verdade estivesse sendo revelada de forma cruel e implacável. Eu recuei mais uma vez, mas o corpo deu um passo atrás, aproximando-se de mim com uma rapidez que não fazia sentido. Ele estava sobre mim antes que eu tivesse tempo de reagir, e o ar em volta de nós parecia espesso, como se a sala estivesse ficando cada vez menor, apertando-se em volta de mim. A sala, que antes era apenas um lugar comum, agora parecia tomar vida, com as sombras dançando nas paredes, refletindo a presença do que estava diante de mim. Quando finalmente consegui mover um dedo, senti um choque elétrico percorrendo meu corpo. Uma sensação indescritível, como se algo mais tivesse se conectado a mim. Uma dor lancinante atravessou minha espinha, e o corpo se aproximou ainda mais. Os olhos do homem, agora brilhando com uma luz sobrenatural, fixaram-se em mim com uma intensidade feroz. Ele não era mais um cadáver. Ele era algo mais, algo além da morte, algo que havia transcendido os limites da vida. De repente, seus olhos brilharam com uma luz vermelha, quase sobrenatural, e uma onda de calor percorreu o ambiente, fazendo o ar parecer denso e quase insuportável. Eu tateei no ar, tentando encontrar algo para me apoiar, mas minhas mãos não conseguiam mais segurar o que quer que fosse. O calor se intensificava, até que tudo ao meu redor parecia derreter. As paredes, o teto, tudo se distorcia diante de mim. Uma sensação de desintegração começou a tomar conta do ambiente, como se a própria realidade estivesse começando a ruir. E você ainda não se lembra, Lucas? A voz ecoou novamente, mais profunda, mais sombria. Ela estava dentro da minha cabeça, ecoando em minha mente, invadindo meus pensamentos mais íntimos. A memória veio como uma lâmina, cortando meu peito. Lembrei-me do que havia feito, lembrei-me de minha primeira vez no necrotério, quando eu ainda era aprendiz. Eu tinha sido instruído a não fazer perguntas, a não questionar os corpos que eu preparava. Mas eu havia ignorado. Havia feito algo com aquele corpo, algo que me assombrava e que agora, diante de mim, tomava forma. Eu o reconheci. O homem na minha frente não era um estranho. Ele era alguém que eu conhecia, alguém que eu havia preparado meses antes. Ele havia morrido de causas naturais, mas havia algo de errado com seu cadáver. Algo que eu não percebera até agora. Algo que havia sido manipulado por mãos desconhecidas. Algo que eu, em minha arrogância, não tinha respeitado. O que era para ser um simples trabalho se transformou em algo monstruoso. O que eu havia feito com aquele homem o trouxe de volta. De volta de uma forma que eu não poderia compreender. Eu tentei correr, tentei sair da sala, mas a porta estava trancada. Não havia mais saída. A pressão no meu peito aumentava, minha visão começava a falhar. O corpo na minha frente, agora completamente erguido, sorria para mim com uma expressão que não era humana. Seus dentes estavam cobertos de um preto viscoso, sua língua parecia serpenteante, e o sorriso que antes era simples, agora se tornava algo grotesco, distorcido, como se o próprio mal estivesse se esgueirando para fora. E agora? A voz sibilou, e ele deu um passo à frente. Agora você vai ter que pagar. O ar na sala estava pesado,
como se uma nuvem negra tivesse se instalado acima de nós. Cada respiração que eu dava parecia se arrastar, difícil e cheia de angústia, como se eu estivesse respirando algo além do oxigênio. Eu não conseguia mais enxergar claramente, minha visão embaçada pela tensão, pela dor, pela visão distorcida daquele ser diante de mim. Mas o que mais me aterrorizava não era o que eu via, mas o que eu sentia. Era como se o tempo tivesse parado. Cada movimento do cadáver, ou do que quer que fosse agora, estava sendo vivido em câmera lenta, como se o próprio universo estivesse esperando para me mostrar o que aconteceria a seguir. Eu queria gritar, correr, mas minhas pernas estavam rígidas, paralisadas, como se o próprio medo tivesse se tornado uma substância concreta, me mantendo preso ao lugar. Mas então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. O corpo do homem, ou a entidade que ele se tornara, deu um passo para trás, como se tivesse recuado diante de algo que eu não podia ver. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que algo havia mudado no ar. Uma mudança quase imperceptível, como uma corrente de ar gelada que passava por mim. A pressão em meu peito diminuiu e a visão turva começou a clarear. Eu ainda estava imerso em pânico, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. A sensação de que a luta estava longe de acabar, de que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Foi então que a voz, aquela voz profunda e cruel, retornou. Você achou que poderia escapar disso? Não, Lucas, você nunca escaparia. Mas o que me fez congelar de vez foi o que aconteceu em seguida. O corpo, que parecia ter sido tomado por uma força sobrenatural, se contorceu novamente. Mas não foi apenas uma tortura física. Foi algo mais. Uma energia negra começou a emanar de dentro dele. Uma escuridão viscosa que se espalhou pela sala como uma névoa espessa, fazendo os objetos ao redor tremerem e se distorcerem. Eu tentei gritar, mas a garganta secou. As palavras não saíam. Eu estava completamente à mercê daquele ser, sem saber o que mais ele poderia fazer. Então, de repente, tudo parou. A escuridão cessou, o ar ficou claro, e o corpo que eu havia temido se desfez diante de mim. Não da maneira que eu esperava, mas de forma ainda mais perturbadora. O que restou não era mais um cadáver, nem um monstro. Era um envelope. Um simples envelope. Confuso, vacilante e com o coração ainda batendo forte, eu me abaixei lentamente e peguei o envelope. Ele estava pesado, como se o próprio peso da morte estivesse ali dentro. Minha mão tremia quando o abri, e dentro dele encontrei uma foto velha e amarelada. Era uma foto minha, de quando eu ainda era um aprendiz no necrotério, com o homem cuja morte eu havia tratado. A foto estava rasgada no meio, mas o que me fez suar frio foi o que estava escrito nas costas dela, com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Agora você está marcado, não há volta. Foi então que o telefone tocou. O som do telefone quebrando o silêncio foi como um trovão. O medo se intensificou. Eu sabia que era ele, o ser que havia se manifestado na sala, que agora parecia estar além do meu alcance. Sem pensar, eu atendi. A linha estava silenciosa, mas de algum lugar, uma voz sussurrou, mais fraca, mais distante, como se viesse de muito longe, como se tivesse viajado pelo espaço e tempo. Você já fez a escolha, Lucas. E então, a linha ficou muda. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa estava clara. Eu estava marcado. A sombra daquele momento permaneceria comigo para sempre, como uma marca invisível, mas permanente. Fui capaz de sair da sala, mas a sensação de que algo ainda estava lá, me observando, me perseguindo, nunca se dissipou. O necrotério parecia vazio, mas algo estava presente. Algo ainda me vigiava. Algo que eu havia despertado e que talvez jamais pudesse controlar novamente. Se você ficou arrepiado com o que aconteceu com Lucas, não deixe de conferir outras histórias de terror no canal.
Comente o que achou e compartilhe com seus amigos para ver quem consegue suportar o verdadeiro medo. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo episódio, pois o terror ainda está apenas começando. Quem será o próximo a ser marcado? Eu sou o segurança daquele prédio. Um trabalho simples, ou pelo menos deveria ser. Mas à medida que a noite caía, algo mudava. As luzes tremeluziam e o ar ficava pesado, como se o próprio prédio estivesse respirando. Aquela estrutura de concreto e vidro onde corpos eram preparados para o descanso eterno era o meu território. Mas, por mais que tentasse ignorar, havia sempre um odor peculiar no ar, um cheiro de formol, carne podre e algo mais. Algo que não conseguia identificar. Era uma rotina entediante, andar pelos corredores frios e vazios, inspecionando as salas onde os corpos eram preparados pela equipe de tanatopraxistas. Mas naquela noite, algo estava errado. As sombras pareciam se mover de maneira diferente, mais densas, mais pesadas. Senti a sensação de estar sendo observado, mas, ao olhar ao redor, não havia nada. Ou pelo menos, nada que eu pudesse ver. Mas algo me seguia, e não era apenas o eco dos meus passos. Enquanto percorria o corredor mais distante, onde os corpos já estavam dispostos em suas prateleiras metálicas, o frio que eu sentia na pele não vinha apenas do ar gelado. Havia uma presença, algo que, de algum modo, sabia que eu estava ali. Algo que deveria estar morto, mas, de alguma forma, parecia estar bem vivo. Aquele prédio não era apenas um lugar de trabalho, era um mausoléu moderno. Um labirinto de câmaras geladas e corredores escuros, onde a morte nunca descansava. Como segurança, meu trabalho era simples: garantir que tudo estivesse em ordem, vigiar a área e, caso houvesse qualquer problema, chamar a equipe. Mas havia algo peculiar sobre aquele edifício, algo que nunca consegui entender completamente. O nome do lugar era Instituto Vitalis. Um nome estranho, que soava como uma promessa, mas que na verdade só entregava o mais sombrio dos destinos. Em algumas noites, as luzes que iluminavam as amplas salas de preparação dos corpos piscavam. E o som do ar-condicionado, em sua constante luta para manter o lugar frio, se misturava ao som baixo e abafado dos passos que ecoavam pelas paredes. Eu me chamava Marcos. Trabalhava ali há alguns meses e já me acostumara com a rotina solitária e o peso da quietude que envolvia o lugar. Todos os outros membros da equipe, os tanatopraxistas, saíam rapidamente depois de concluir o trabalho. Não era como se houvesse amizade ali. Eles vinham, realizavam o que tinham que fazer e iam embora. Para eles, os corpos não eram nada além de meros objetos, coisas para se arrumar e devolver à família para que pudessem seguir com suas vidas. Para mim, contudo, sempre houve algo mais. Não sabia explicar o quê, mas os corpos me observavam. Mesmo sem olhos, eu sentia seus olhares. Naquela noite, como em todas as outras, fiz minha ronda de praxe. Caminhei pelos corredores largos e frios, as luzes fluorescentes tremendo ligeiramente, criando sombras distorcidas nas paredes. O cheiro do formol, dos corpos e dos produtos químicos dominava o ar, e a quietude do ambiente me fazia pensar em cada passo, em cada movimento. Parecia que o silêncio engolia tudo. Mas então, ao passar por uma das salas, vi algo que me fez parar. Uma das portas estava entreaberta e eu jurava que tinha fechado todas as portas antes. Olhei ao redor, mas estava sozinho, ou pelo menos deveria estar. A equipe já tinha ido embora, o turno estava terminado. Mas, como se uma força invisível me compelisse a olhar, me aproximei da porta. A sala estava escura,
mas uma luz fraca vinha de uma janela pequena, filtrando através das persianas. No canto, uma figura estava deitada em uma das mesas de tanatopraxia. O corpo parecia normal, coberto por um lençol branco. Mas havia algo estranho, como se aquela figura estivesse esperando por mim. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. Apertei os dedos na maçaneta e abri a porta com cuidado. O ar dentro estava denso e o frio me atingiu de forma mais agressiva. Olhei para o corpo que estava ali, imóvel, como todos os outros, mas, de alguma forma, ele não parecia morto. Eu sentia uma presença. Antes que eu pudesse dar mais um passo, ouvi um barulho estranho. Era como um sussurro, fraco, vindo do canto da sala. Girei a cabeça rapidamente, mas a sala estava vazia. O barulho parou. Com um nó na garganta, continuei a observação, tentando afastar a sensação de estar sendo observado. Mas não estava sozinho. Os minutos pareceram horas enquanto eu permanecia naquela sala, olhando para o corpo sobre a mesa. Algo não estava certo. Não era apenas o ambiente sombrio ou o cheiro pesado que me incomodavam. Havia uma sensação estranha, uma presença que parecia me observar, pesar minhas ações. Meus passos eram hesitantes, mas a curiosidade me empurrava para frente. Algo dentro de mim me dizia para ir embora, sair dali o mais rápido possível, mas minha mente estava ocupada tentando entender o que estava acontecendo. O corpo na mesa estava coberto por um lençol branco, mas por algum motivo parecia me desafiar, como se estivesse esperando para ser descoberto. Pulei a etapa óbvia. Eu estava sozinho naquele lugar, certo? Não havia ninguém mais. Então, por que o barulho? O sussurro que eu tinha ouvido era real ou apenas minha mente brincando comigo? Tirei o cinto de segurança e, com um movimento rápido, comecei a andar mais perto do corpo. Meus dedos estavam gelados, meu peito apertado, como se algo me pressionasse a tomar cada passo com cuidado. Eu olhei novamente para a porta. A maçaneta estava quieta, mas a sensação de que algo ou alguém estava prestes a entrar estava me deixando insano. Sentei na cadeira próxima, as luzes piscando mais intensamente. Não sabia mais se o medo estava vindo da minha cabeça ou se havia algo de verdade ali, mas era como se o próprio prédio estivesse me testando, me desafiando a ficar. Por um momento, tudo ficou em silêncio, como se o prédio tivesse parado de respirar. Até mesmo o ar-condicionado parou de fazer barulho. Eu estava começando a duvidar da minha própria sanidade. A imagem do corpo imóvel na mesa começou a me incomodar de uma maneira que não conseguia explicar. Eu sabia que ele estava morto, ou pelo menos deveria estar. Mas a maneira como o lençol estava levemente levantado no canto, como se algo o estivesse pressionando por dentro, me fez tremer. Eu não queria tocar, mas a tentação era maior do que o medo. Com uma mão trêmula, levantei o lençol. A visão que eu encontrei fez meu sangue congelar. O corpo estava ali, intacto, mas os olhos estavam abertos. Não eram apenas os olhos que me faziam parar, eram os olhos que me olhavam, profundamente, de uma maneira que nenhum cadáver deveria ser capaz de fazer. Eu recuei abruptamente, a cadeira virando atrás de mim, fazendo um barulho estrondoso, mas não foi isso que me fez parar. Foi o som que ouvi em seguida. Um suspiro suave, mas audível, vindo da garganta do cadáver. Eu queria correr, queria gritar, mas as palavras morreram em minha garganta. Levantei os olhos para as prateleiras ao redor. O som que estava ouvindo agora não era apenas o vento. Era algo mais, algo que deveria estar morto. Eu estava preso ali, naquele prédio, com uma sensação crescente de que não havia saída. As paredes estavam se fechando em torno de mim, e o que quer que fosse responsável pela presença estava se aproximando.
Algo que, de alguma forma, ainda estava vivo e estava em busca de algo. O som aumentou e, de repente, tudo ficou mais claro. O ar estava denso, opressor. Não havia mais espaço para o medo. Agora, era a necessidade de sobreviver. Eu estava sendo seguido. A sensação de estar sendo observado se intensificou e um calafrio percorreu minha espinha. Eu não sabia se era o cheiro forte de formol que me fazia tonta ou se o terror estava tomando conta da minha mente. O corpo na mesa estava imóvel, mas os olhos continuavam a me seguir. Eu podia sentir isso como se estivessem me penetrando, arrancando algo de dentro de mim. Eu tentei virar as costas, mas algo me fez parar. Algo estava me chamando de volta. Olhei para as prateleiras. Algo se movia nas sombras. Algo que não deveria estar lá. O silêncio foi quebrado por um sussurro, abafado, como se as palavras fossem ditas diretamente no meu ouvido. Não conseguia entender o que dizia, mas o tom era claro. Uma ordem. E a ordem era clara. Era para eu ficar. Fiquei paralisado. Minhas pernas tremiam, mas meu corpo não respondia. Eu não queria olhar para trás, mas uma força invisível me puxava para aquela sala. A sala onde as mortes eram transformadas em algo mais. A porta atrás de mim se fechou com um estrondo, me prendendo dentro da sala. O ar ficou ainda mais pesado e os segundos se arrastaram como se o tempo tivesse parado. Foi então que a luz começou a piscar novamente, mais forte, mais rápida. As sombras começaram a dançar, se contorcendo nas paredes como se ganhassem vida própria. Então, a coisa mais aterrorizante aconteceu. O corpo na mesa, que até então estava quieto, se moveu. Lentamente, com um gemido baixo, o cadáver se ergueu, como se os músculos estivessem respondendo à vontade de algo que não era humano. Um som de osso estalando, carne rasgando, ecoou pela sala. Eu queria gritar, correr, mas minhas pernas estavam paralisadas. Algo me segurava, algo invisível, algo que não deveria existir. Os olhos, antes fixos e estáticos, agora estavam me observando, mas dessa vez havia algo mais neles, algo não humano, algo insano. Eles brilharam com uma luz fraca, uma chama azulada, e o sussurro voltou, mais forte, mais claro. Agora, eu entendia. Você não deveria estar aqui, Marcos. A voz veio de dentro de mim. Não era uma voz real, mas estava em minha mente, ecoando como se eu mesmo estivesse dizendo: você viu demais. O corpo na mesa se levantou completamente e, como um pesadelo ganhando forma, ele começou a se mover em minha direção, sem uma sombra de dúvida, sem uma gota de humanidade. Suas mãos, que antes estavam inertes, agora estavam se esticando, as unhas afiadas como garras, apontadas para mim. Meu coração estava batendo tão forte que achei que fosse explodir. Eu finalmente encontrei forças para me mover, mas antes que eu pudesse dar o primeiro passo, uma mão fria, gelada como o formol, agarrou meu pulso. Não era possível. Eu estava preso ali, com o cadáver em cima de mim. A sensação de pavor foi esmagadora, mas antes que eu pudesse gritar, uma última revelação veio como um soco no estômago. A verdade era mais sombria do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. O corpo não estava apenas ali, esperando ser enterrado. Ele estava ali para me encontrar. Eu não era apenas um segurança, eu fazia parte de um ciclo. Eu estava destinado a ser o próximo. O corpo que agora me segurava não era apenas um cadáver, era uma vítima, como todas as outras. Mas havia mais. A tanatopraxia não apenas preservava os corpos, ela preservava as almas, tornando-as escravas daquilo que um dia foram. Todos os corpos preparados naquele prédio estavam cientes, estavam esperando o momento certo, e eu era a próxima vítima a ser preservada. Eu estava totalmente paralisado. A mão fria do cadáver apertava meu pulso com força, e a sensação de morte iminente era insuportável. O corpo, agora completamente erguido diante de mim,
não mais possuía traços humanos. Era uma fusão de carne e sombra, algo que desafiava toda a lógica e o entendimento. Eu tentava puxar meu braço, mas a força da mão morta me prendia com uma tenacidade sobrenatural. Os olhos, esses olhos brilhantes e vazios, penetraram ainda mais fundo em minha alma. Não há saída. A voz ecoou em minha mente. Ela estava dentro de mim, em cada pensamento, em cada pedaço da minha consciência. Como uma maré sombria, começou a engolir todas as minhas esperanças e desejos. Tentei gritar, mas não havia som. A sala estava em total silêncio, exceto pela respiração pesada do cadáver. E à medida que meu corpo lutava contra a força invisível que me mantinha preso, o corpo diante de mim começou a se aproximar mais. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Sabia que estava em suas garras. De repente, a luz piscou uma última vez e então se apagou completamente. Eu estava em completa escuridão. O medo me envolveu e, por um breve momento, uma sensação de paz tomou conta de mim. Eu estava perdido. Não havia mais luta. Não havia mais resistência. Eu sabia o que seria o meu destino: ser transformado, ser parte daquele ciclo infernal onde as almas eram capturadas e preservadas. Mas ao invés de um fim imediato, algo aconteceu. Eu senti uma mão mais quente sobre meu braço, não a fria do cadáver, mas uma mão viva. Um grito de ajuda cortou a escuridão, seguido por uma luz tênue vindo de algum lugar distante. Mas no momento em que eu olhei para o rosto da pessoa que se aproximava, meu coração parou. A pessoa que vinha até mim não era um estranho. Era minha própria imagem, mais velha, mais consumida. Eu vi meu próprio rosto, agora envelhecido, distorcido. E no fundo, nos olhos daquela versão distorcida de mim, havia o mesmo brilho que eu vira no cadáver. Você não pode escapar, minha própria voz sussurrou. Você será um de nós agora. O terror em meus olhos foi o último grito que minha mente conseguiu emitir antes que a luz se apagasse completamente e tudo se tornasse escuridão. Quando acordei, a sensação de déjà-vu foi insuportável. O som do meu relógio era o mesmo. O cheiro de formol ainda estava no ar. E quando olhei para a porta, a impressão de ser observado nunca deixou de existir. Eu sabia, sem dúvida, que o ciclo continuava. Porque eu nunca deixei de estar lá. Eu estava preso. Preso em um loop de horror, uma prisão invisível que se estendia além do que minha mente poderia compreender. A cada noite, eu me via de volta naquele prédio, com as mesmas sombras, os mesmos corpos, a mesma sensação de estar sendo observado. Era como se tudo estivesse se repetindo, como se eu fosse uma peça em um jogo macabro, jogado por forças que eu jamais entenderia. O pior de tudo era que agora eu sabia. Eu sabia o que estava acontecendo. As almas daqueles corpos preservados não estavam apenas sendo guardadas para o descanso eterno. Elas estavam sendo acumuladas, preservadas para manter o ciclo. Eu não era o único. Todos os que passavam por aquele lugar, todos os que faziam parte do processo, estavam destinados a um fim igual. E eu sabia que um dia, logo, mais um corpo seria preservado. E o que restasse dele iria para o ciclo também. Talvez você, que agora escuta minha história, seja o próximo. E talvez eu já tenha te encontrado, porque quando a escuridão chamar, você não terá como se esconder. Ela já estará com você. Se você gostou dessa história, não perca os próximos vídeos, onde você vai se perder ainda mais nas sombras do que você achava ser real. Comente o que achou e, quem sabe, você possa ver mais do que está guardado nas trevas. Não ignore a escuridão. Ela sempre encontra você.